queridos. Paz do Senhor Jesus para todos. Amém? Eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Amados, fiquei uns dias aí sem gravar alguma coisa, mas hoje a gente está de volta de novo, em nome de Jesus. E eu quero falar sobre uma situação que aconteceu aqui no capítulo 9 do livro de Atos, que fala sobre a conversão de Saulo. Como todo mundo sabe, Saulo era um perseguidor da igreja, E em um determinado momento ele se converte, o Senhor aparece ali para ele se converte, e o Saulo, que era o perseguidor, se torna um homem muito usado por Deus, e ele vai escrever vários livros no Novo Testamento, e a vida de Paulo é um exemplo para todos nós, e ele fala, ele tem o domínio da palavra. Deus usa ele muito na obra para ele ganhar principalmente os gentios, que no caso somos nós, aqueles que não criam no Senhor, que estavam fora ali de Jerusalém, povo fora do judeu, e que consideraram como gentios, e essa palavra nos chega até hoje, por causa da pregação do Evangelho. E o apóstolo Paulo, ele tem uma história muito tremenda, no contexto bíblico, e ele também é muito usado por Deus na obra. Então diz assim, capítulo 9, a partir do verso 1, vai falar então sobre a conversão de Saulo. Diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns desses no caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo se levantou da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Glória a Deus, Está falando então aqui da conversão de Saulo, e eu queria destacar aqui o verso 8 e 9, que diz assim, olha: E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém.
e guiando-o pela mão, o conduziu a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Amados, olha, esse texto mostra para nós, né, que ao ser atingido pela forte luz, no versículo 3, Saulo ele ficou cego. Assim, em vez de entrar em Damasco como um perseguidor, foi guiado como se fosse um prisioneiro de Jesus. Então, durante os 3 dias em que ficou sem ver, sem comer e sem beber, o agora ex-perseguidor dos cristãos buscava entender o seu tão grandioso encontro com o Filho de Deus. Se quando enxergava, Saulo se mantinha espiritualmente cego, foi necessário ele ficar cego fisicamente para poder enxergar sua condição espiritual. Saulo necessitava daquele tempo para entender que a pior cegueira não ocorre nos olhos, mas na alma. Em outras palavras, não há cegueira pior que aquela que não deixa a pessoa entender que, em vez de lutar contra a verdade da palavra de Deus, ela deve se submeter aos seus ensinamentos. No verso 13 e o verso 14, a palavra diz assim, olha: E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Olha a expressão que ele fala, né? Há muitos ouvi acerca deste homem. Então, Saulo ele implantava o terror, né? Por onde ele ia, as pessoas conheciam ele como um homem que maltratava os crentes, que prendia, né? Que perseguia os crentes. Então, ele era um homem temido pelos crentes. E quando Deus chama Ananias para ir lá, Ananias, né, eu fico pensando que ele ficou doido lá, o Senhor chamando ele para ir pregar para Saulo. Isso, querido, às vezes acontece na nossa vida, né? A gente vê aí um camarada terrível na rua, um cara que mata todo mundo, ou um grande traficante, ou uma pessoa, sei lá, uma pessoa que faz algo assim, que a gente considera, né, muito errado, ou muito difícil de entender, e a gente às vezes não quer pregar para aquela pessoa como se ela não merecesse o perdão do Senhor, ou como se ela não merecesse ser alcançada pelo Senhor. E às vezes por causa do medo daquela pessoa, a gente deixa de falar do amor de Jesus para aquela pessoa. Foi isso que eu penso que aconteceu com Ananias. Ele falou: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Então eu fico pensando que Ananias está falando: se eu for lá, ele vai me prender também, eu vou ser o primeiro a ser preso. Nessa viagem dele aí, eu vou estrear nessa viagem aí, ser o primeiro a ser preso. Então, o que acontece? A má fama de Saulo corria entre todos os cristãos. A princípio, Ananias ficou assustado e receoso de ir ao seu encontro, pois já havia recebido informações de que Saulo entraria em Damasco para assolar os cristãos e lançá-los na prisão. A relutância de Ananias era compreensível, mas o que ele não sabia é que já não se tratava mais do mesmo homem. Esse exemplo, queridos, ele nos dá uma noção do poder transformador de Deus. Pois ainda que vejamos o pior em uma pessoa, jamais podemos achar que ela não tem jeito. Se o seu familiar tem tudo para ser um caso perdido, não perca a fé, mas ajude-o, principalmente em oração. Ajude-o a encontrar o caminho de Deus. O Espírito Santo, ele vai trabalhar no interior dessa pessoa para que no momento certo a sua palavra dê frutos. Não importa o que ele faz ou foi capaz de fazer. Quando o Espírito Santo restaura a vida de uma pessoa, ela se torna uma nova criatura. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, a palavra diz assim, olha: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se faz novo. É isso que o Senhor tem para cada um de nós. Foi isso que Ele fez na nossa vida
É isso que Ele quer fazer na vida dessa pessoa, isso seja seu parente, seu amigo, seu vizinho, né? Seja quem for que você, talvez você esteja olhando para ele e pense, esse aí não tem jeito, com certeza tem. Basta que a gente vá lá e pregue, que a gente fale, né, da palavra do Senhor para aquela pessoa, que a gente anuncie o Evangelho para aquela pessoa, que o Espírito Santo é Ele quem vai trabalhar na vida daquela pessoa e levar aquela pessoa ao arrependimento, né? Porque a obra do arrependimento quem pode fazer é só o Espírito Santo. E no verso 15 a palavra diz assim, olha, disse-lhe porém o Senhor, agora Jesus está respondendo para Ananias, né? Ananias estava com medo, agora Jesus vai responder para ele. Disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Deus ele já tem um projeto para Saulo, né? Ele já tem um propósito para Saulo no reino de Deus, no reino dos céus. E quando Ananias, quando ele demonstra que ele está com medo, o Senhor encoraja ele e fala com ele, não, vai lá, porque esse aí eu tenho um plano para a vida dele, eu tenho um propósito para a vida dele. O Senhor fala que ele é um vaso escolhido, né? A viagem de Saulo até Damasco, ela tinha o objetivo de perseguir, humilhar e prender os cristãos. Mas, enquanto Saulo respirava maldade, Deus projetava um plano de conversão ousado para ele. Então, o que acontece? Ao se deparar com aquela intensa luz e ao ouvir as palavras tão profundas do Senhor, Saulo teve o seu interior transformado. Não foi Saulo quem escolheu o Senhor Jesus, mas foi o próprio Jesus quem escolheu Saulo para que se tornasse um fiel discípulo e levasse a sua palavra aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Foi isso que também aconteceu na nossa vida, né? E isso é maravilhoso. Por quê? É maravilhoso saber que todos nós que servimos a Deus fomos escolhidos e separados por Ele. Mesmo sem merecermos, né, por termos cometido tantos erros aos seus olhos, o Senhor nos comissionou e nos deu o seu Espírito e a sua palavra para levarmos a salvação a todos os que creem. Então o Senhor já nos capacitou, Ele nos chamou, nos preparou, nos capacitou e determinou que a nossa vida é justamente essa, levar a palavra para aqueles que estão perdidos. Independente do que Ele fez, do que Ele está fazendo, independente de quem Ele seja, né? Ele pode ser o patrão, Ele pode ser o presidente da república, Ele pode ser o empresário, Ele pode ser o policial, Ele pode ser quem for, né? A empregada doméstica, o cara que varre a rua na cidade, não importa, seja quem for, a nossa missão é levar a palavra do Senhor. Né? E onde nós estamos, né? Onde nós estivermos, nós somos um agente da mensagem do Senhor, do Evangelho do Senhor. Nós somos mensageiros da palavra do Senhor. Se você for um motorista de ônibus, você pode pregar para as pessoas. Se você for um varredor de rua, você pode pregar para as pessoas. Aqui perto da minha casa tem um senhor, ele trabalha com material reciclável. Todos os dias de manhã cedinho, antes de 7 horas da manhã, ele está ali na praça cantando louvores, ele está falando, ele está pregando. Não tem ninguém prestando atenção, mas ele está pregando. Alguém, né, com certeza está ouvindo e essa mensagem vai entrar no coração de alguém. É isso que nós temos que fazer. Anunciar o Evangelho, falar do Senhor para todos a todo momento. No verso 16, a palavra diz assim, olha, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus está falando para Ananias, olha, eu vou mostrar para Saulo que agora ele vai padecer pelo meu nome. Então, amados, olha, a vida com Deus, ela requer sacrifício pessoal, renúncia, obediência e fé. Saulo, que passaria a se chamar Paulo, né, não por causa da sua conversão, depois a gente vai ver isso mais para frente, que ele se torna Paulo por causa da região onde ele estava anunciando. As pessoas que tinham o nome de Saulo eram chamadas ali por Paulo. Mais para frente a gente vai ver isso. Mas Saulo, de que passaria a se chamar Paulo, ele precisaria padecer pelo nome do Senhor Jesus e passar pelos mesmos sofrimentos que ele fez muitos cristãos passarem.
De fato, as palavras do Senhor Jesus se confirmaram, né? Como a gente pode observar nas declarações que ele faz lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, do verso 23 ao 28, quando ele diz assim, olha, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais e em perigos de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Ele está em 2 Coríntios capítulo 11, do 23 ao 28, ele então está ali relatando todas as lutas que ele viveu, todos os sofrimentos que ele passou por causa do nome de Jesus, e mais do que isso, porque ele está vivendo aquilo que ele fez, né? A perseguição que ele fazia, agora ele está vivendo, ele está sofrendo na pele tudo o que ele fez com as outras pessoas. Então, queridos, as aflições do nosso dia, as lutas que nós passamos, as pelejas, as afrontas, os ataques que nós sofremos, isso não vem para nos desanimar, pelo contrário, vem para nos dar mais forças para nós continuarmos evangelizando, para a gente continuar trabalhando na obra, para a gente continuar fazendo a obra do Senhor. Então, Saulo aqui no 2 Coríntios capítulo 11, ele está relatando isso. Ele foi um perseguidor, agora ele também está sendo perseguido. Só que, no entanto, todo o sofrimento pelo qual passou, né, por causa do Evangelho, o faria receber revelações magníficas que não haviam sido dadas a nenhum outro homem. Né? Quanto mais nos sacrificamos e oferecemos a nossa vida ao serviço do nosso Senhor, mais usados por Ele seremos, e mais o inferno se levantará contra nós com lutas e perseguições. Porém, queridos, olha, não há o que temer, pois o Senhor dos Exércitos está do nosso lado. Você crê? Amém? Está sendo perseguido? Está sofrendo, né, as batalhas? Está sendo maltratado? Está sendo humilhado? Não importa. Fique em paz. O Senhor é contigo. No verso 17, veja o que diz o verso 17, a parte A do verso 17. Eu vou ler o verso 17 todo, depois a gente dividir. Diz assim, olha: E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo. Veja que agora a palavra já mudou, né? Não é Saulo perseguidor, agora já é irmão Saulo. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Presta atenção nesse termo. Ananias foi e entrou na casa. Ananias fez exatamente conforme o Senhor Jesus havia orientado. Ao se deparar com Saulo, ele já não o viu mais como inimigo, e sim como alguém que já fazia parte da família da fé, pois o próprio Deus o havia escolhido. O que acontece então? Então Ananias relatou a Saulo o motivo de estar ali. O Senhor Jesus o havia enviado para que impusesse as mãos sobre Saulo. Isso significa, queridos, que o verdadeiro amor de Deus consiste em acolher o aflito, ainda que o seu passado tenha sido terrível. Então, a condição de vida da pessoa, do que ela fez, de quem ela foi, não impede o agir de Deus na vida dessa pessoa e nem impede que essa pessoa que ela seja salva. Em momento nenhum o Senhor vai fazer acepção dessa pessoa por causa do estado que ela viveu, porque para o Senhor já não importa mais o que ela fez, o que importa é como essa pessoa vai ser daqui para frente, o que vai acontecer na vida dele daqui para frente. Então, diante disso, jamais podemos fazer qualquer tipo de julgamento ou lançar culpas e acusações contra alguém, pois se Deus aceita o pior pecador que se arrepende, quem somos nós para não o aceitarmos? Amém? Deixa de preconceito,
Para de ficar olhando para as pessoas com o olho atravessado. Para de ficar lembrando do passado da pessoa. Não importa o que ela fez. Se para o Senhor não importa, por que você, por que eu, por que nós vamos ficar levantando a vida da pessoa? Olhe para frente, ajude essa pessoa, né? Comecemos a caminhar com ela, comecemos a prestar o nosso serviço para ela, para que ela se firme, né? Para que Deus faça na vida dela, assim como fez na nossa vida também. Na parte B do verso 17 diz assim, olha, para que tornes a ver. Queridos, após 3 dias sem enxergar, Saulo recuperou a visão e recebeu o Espírito Santo por meio da imposição de mãos de Ananias. Sua carência física era grande, porém, muito maior era a sua necessidade espiritual. Desse modo, quando os olhos da fé se abriram, as escamas dos seus olhos físicos caíram. Logo em seguida, Saulo foi batizado nas águas, mostrando com isso que ele passaria a desfrutar de uma nova vida com o Senhor Jesus. Veja que a solução de qualquer problema começa no interior de cada um. Quando a alma perdida se abre para Deus, ela é curada e restaurada pela ação do Espírito Santo. Glória a Deus. Amados, foi exatamente isso que o Senhor fez com cada um de nós. Foi assim que Ele fez na minha vida, foi assim que Ele fez na sua vida, assim Ele há de fazer também na vida de todos aqueles a quem nós abrimos a nossa boca para falar do Teu amor, da Tua verdade, do Teu Evangelho. Todos aqueles que ouvirem essa pregação, eles também serão transformados, eles também serão renovados, eles também receberão o perdão do Senhor, porque o perdão do Senhor está acessível a todos. Basta que a gente faça igual Paulo, basta que a gente se entregue, basta que a gente queira ser instrumento do Senhor, ferramenta do Senhor para levar essa mensagem em todos os cantos dessa terra. Amém, querido? Que você seja esse instrumento, que você seja essa ferramenta do Senhor, né, para pregar as boas novas do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma noite de sono tranquilo, que Deus te dê um sono maravilhoso, abençoado, que Ele guarde sua vida, que Ele guarde sua família, sua casa, né? Que você tenha uma noite maravilhosa, um restante de noite maravilhoso, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se você tiver gostado dessa mensagem, envie aí para os seus parentes, para os seus amigos, compartilhe, dê o seu like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, vai lá, ative a opção todas do sininho e me ajuda a divulgar esta mensagem. Eu tenho certeza que em algum momento o Senhor vai falar no seu coração através desta mensagem. Amém? Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo áudio.